Oi, pessoal do sexto ao nono ano. Eu sou Patrícia Costa e está na hora do seu Tira Dúvidas de Matemática do Rio Educa na TV. Isso quer dizer que tá na hora também de vocês mandarem as suas dúvidas para cá, né? Pode enviar pelo chat do aplicativo Rio Educa em casa ou via WhatsApp se está nos acompanhando no canal 7.2 da Band, nos canais da Multirio, tanto no YouTube como na NET, canais 26 e 526. E o número do WhatsApp, 991844948. Brigo nada, sou boazinha. Bom, e quem está aqui comigo na live são os professores Kielce Meyer e Pedro Passos. Os dois são da equipe de matemática do Rio Educa na TV. Tudo bem, professores? Bem-vindos. Tudo bem. Tudo bem. Boa tarde, Maravilha. Patrícia. Boa Boa tarde, tarde. Pedro. Pedro, então conta aí quais são os temas que a gente vai abordar no Tira Dúvidas hoje? Vamos lá, Patrícia. Hoje, sexto ano, operações com frações e números decimais. Sétimo ano, regra de três e grandezas proporcionais. Oitavo ano, polígonos. Aí temos diagonais, ângulos internos e externos. Círculo e circunferência. Nono ano, zeros da função do segundo grau e gráfico. E coordenadas do vértice. Carioca 2, figuras geométricas semelhantes e proporcionais. E EJA, equação do segundo grau. Maravilha. Muita coisa, então. Já tem pergunta aqui, como a gente sempre tem, graças a Deus. Kielce, uma pergunta do sétimo ano para você. Pode me explicar a diferença entre diretamente proporcional e inversamente proporcional? Com o exemplo de cada um, por favor? Sim. Então, são dois tipos de grandezas, né? Quando a gente fala diretamente proporcional, é que a gente está dizendo que ela está na mesma direção, diretamente, mesma direção. Como assim? Se eu aumento uma, automaticamente eu aumento a outra. Por exemplo, o número de questões que você faz na prova e a sua nota. Quanto mais questões você acerta, maior é a sua nota. Se você acerta menos questões, menor a sua nota. Então, esse é um tipo de grandeza diretamente proporcional. Agora, inversamente proporcional, o próprio nome já diz também, inverso. Então, se eu aumento uma, eu vou diminuir a outra. Por exemplo, velocidade e tempo. Quanto mais rápido o carro andar, menor o tempo vai ser da chegada dele. Então, é um tipo de grandeza inversamente proporcional. Maravilha. Então, aproveitando você mesmo, Kielce, tem aqui sexto ano a Sim. pergunta. Me explica como faz a divisão de frações. Aí dá um exemplo aqui, 3/4 dividido por 1/2. Tá, compartilhando a tela aqui para poder facilitar. Então, a gente tem 3/4, né, dividido por 1/2. Primeiro, a gente tem que pensar numa coisa, que é o inverso de um número. O que é o inverso de um número? É inverter. Então, o inverso de 1/2, por exemplo, é a fração 2/1. Por quê? Porque o numerador vira denominador e o denominador vira numerador. Eu preciso saber disso, que na divisão de frações, a gente resolve fazendo da seguinte maneira. Eu vou repetir a primeira fração, que nesse caso é 3/4, e vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, já vimos que o inverso de 1/2 é 2/1. Então, eu vou multiplicar por 2/1. Na multiplicação, basta a gente multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então, nesse caso, vai ficar 6 em cima e 4 embaixo. Observe que essa fração ela não está irredutível, então eu ainda posso simplificar. Como os dois números são pares, eu posso simplificar, por exemplo, por 2. Então, eu vou dividir por 2 em cima e vou dividir por 2 embaixo. Aí, eu vou escrever na forma irredutível, que 6 dividido por 2 dá 3, e 4 dividido por 2 dá 2. Mas a divisão, você tem que observar que é a primeira fração multiplicada pelo inverso da segunda. Maravilha. Ok? Beleza. Pedro, com você agora, nono ano a pergunta. Olha, como encontro os zeros da função? Vou falar agora, hein? F, parênteses, x, fecha parênteses, igual x ao quadrado, menos x, menos 6, no gráfico.
Pegou? Opa, vamos lá, Patrícia. Tá, peguei aqui, anotei. Está compartilhando a tela? Não, ainda não. Deixa eu apertar aqui. Então, anotadinho aqui, Patrícia. Então, graficamente, os zeros de uma função é o ponto onde o gráfico intercepta o eixo x, né? Então, vamos lembrar aqui como é que funciona essa questão dos eixos. Deixa eu colocar os eixos coordenados, que fica mais fácil de entender. Então, a gente quer saber quais pontos, né, o gráfico dessa função intercepta o eixo x. Lembrando que o eixo x é o que está deitado na horizontal e o eixo y que está em pé na vertical. Então, vamos achar os zeros dessa função e a gente faz o esboço do gráfico e aí a gente tem uma melhor interpretação dessa dúvida. Então, para achar os zeros dessa função, Patrícia, a gente tem que achar as raízes igualando a função a zero. Quando iguala a função a zero, a gente cai numa equação do segundo grau. Fica zero igual a x ao quadrado menos x menos 6. Isso aqui é equivalente à equação x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Aí tem aquela fórmula que o pessoal costuma chamar de Bhaskara, né? Ou forma resolutiva, né, do segundo grau. Então, aqui a gente vai achar primeiro os coeficientes, ou seja, os números que acompanham o x ao quadrado, o x e o termo independente. O que acompanha o x ao quadrado a gente chama de a. Quando não tem nada, tem um escondido aqui. Então, a é igual a 1. O b é o número que está na frente do x aqui, que é menos 1. Também tem um 1 aqui escondido com sinal de menos. Então, b é menos 1. E o c é o termo independente, que é menos 6. Agora, a gente joga na fórmula de Bhaskara. A primeira parte é o delta. Delta, sempre... Gente, não pode esquecer essa fórmula. B ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual... Vamos pegar o b aqui, que vale menos 1, e elevar ao quadrado. Lembrando que o número negativo elevado ao quadrado coloca parênteses. Menos 4 vezes 1, que é o a, vezes o c, que é menos 6, a mesma coisa. Vou abrir parênteses. Quase lá, hein? Para achar o delta por enquanto. O delta vai ser menos 1 ao quadrado é 1, e menos 4 vezes 1 vezes menos 6, menos vezes menos é mais. Então, vai ficar positivo. 4 vezes 6, 24. Aqui eu omiti 1 porque 1 é neutro na multiplicação, então pode passar batido. Então, delta é igual a 25. Agora sim a gente vai jogar na forma de Bhaskara, que é x é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Então, a gente tem o b, tem o delta e tem o a. Então, substituindo aqui, a gente tem x igual a menos b. Reparem que o menos é da fórmula. Fica menos 1, que o b é menos 1. Mais ou menos a raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes 1. Acho que vou ter que descer um pouquinho aqui. Deixa eu descer aqui para a gente acompanhar. Opa! Vamos descer um pouquinho aqui. Tem bastante continha, mas já está acabando. X é igual menos menos 1 é igual a mais 1. 1. Então, podemos escrever o 1 sem um sinal. Positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 25. 5 vezes 5 dá 25. Então, é 5. E 2 vezes 1 dá 2. Aqui nós temos duas raízes. x1 vai ser igual a 1 mais 5 sobre 2. Vai dar 6 sobre 2, que é igual a 3. Então, achamos o primeiro ponto onde o gráfico corta o eixo x. É o x igual a 3. E o outro x, o x2, vai ser 1 menos 5. Agora a gente vai usar essa parte de baixo. 1 menos 5 sobre 2. 1 menos 5 eu tenho 1. Perco 5, fico devendo 4. Então vai ficar menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2. Agora a gente achou as raízes 3 e menos 2. Vamos lá para o gráfico e vamos marcar rapidinho. Vamos subir de novo. Guardem aí, 3 e menos 2. Vamos marcar esses pontos aqui no gráfico. Ó, x igual a 3 está à direita aqui do eixo y. Então, um dos pontos é esse aqui. E menos 2 está à esquerda do eixo y. Menos 1, menos 2. Esse aqui é outro ponto.
Uma observação, o gráfico sempre toca o eixo Y no coeficiente, no termo independente, nesse caso é menos 6. Então, sei que esse gráfico vai cortar o eixo Y lá em menos 6, né, no eixo Y. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. E assim a gente consegue, né, fazer um desenho razoável da parábola, que é o gráfico, né, da função do segundo grau. Então, esses dois pontos aqui que a gente marcou, 2 e 3, são os pontos onde o gráfico corta o eixo, deixa eu tentar desenhar aqui melhor, o eixo X. Então, a gente tem que resolver a equação do segundo grau para achar esses dois valores. E depois a gente faz a curva, que é a parábola. Bem rápido, né, Patrícia? Ô! Pedro, essa é do Opa. 8º ano para você. Olha, qual a medida do ângulo interno no hexágono regular? Opa, deixa eu pegar aqui um hexágono que já tem aqui nesse aplicativo. Tem aqui. Então, o hexágono regular é um polígono de 6 lados, né, onde todos os lados são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Então, para a gente achar o ângulo interno, exatamente, a gente primeiro tem que saber o que é o ângulo interno. O ângulo interno é esse aqui que está aqui dentro, né, que é formado entre dois lados consecutivos aqui do hexágono. Então, a medida eu vou chamar de AI. Como esses ângulos, o hexágono é regular, todos os ângulos internos são iguais. Então, essa fórmula que eu vou usar vale para todos os ângulos. Então, a gente tem que a medida do ângulo interno é igual a 180 graus vezes o número de lados, que a gente chama de N, né, para apelidar, menos 2, dividido pela quantidade de lados, que a gente vai chamar de N. Com essa fórmula, a gente resolve qualquer problema de ângulo interno de polígono regular, tá, gente? Isso aí só vai para polígono regular. Então, o ângulo interno do hexágono, como N é igual a 6 para o hexágono, né, a gente tem 6 lados, a gente vai ter que o ângulo interno é igual a 180 graus vezes 6 menos 2, no lugar do N a gente substitui a quantidade de lados, divididos por 2. Agora vamos fazer primeiro parênteses, né, a prioridade. O ângulo interno vai ser igual a 180, dividido por 6. Valeu, Kelsey. Aqui, ó, por 6, tá, gente? Por N. Então, o ângulo interno é igual a 180 graus. E aqui, 6 menos 2 dá 4. Então, vezes 4 divididos por 6. Aí, gente, tem um macete, tá? Ao invés de multiplicar 180 por 4, vamos dividir 180 por 6. Na multiplicação, a gente pode fazer isso, né? A gente divide aqui 180 por 6, dá 3. Aí fica mais fácil. 3 vezes 4... 30. 180 dividido por 6 dá 30, gente. 30 graus. Aí 30 vezes 4 vai dar 120 graus. Ou seja, a medida de cada ângulo interno do hexágono, com a participação aí da Kelsey, me corrigindo a fórmula, é igual a 120 graus. Maravilha, Kelsey. Então, agora é com você, ó. Desculpa, eu fiquei agoniada ali, eu falei, ai, Eu ia olhar e achar alguma coisa estranha no meio do caminho, é melhor corrigir logo. Isso, exatamente. Porque a gente realmente deu 2 e se confunde. Aí eu fiquei assim, ai, nervosa. Não, tá certíssimo, tá certíssimo. Tá certo. É uma dupla, vamos lá. Isso aí. Kelsey, pergunta do Carioca. Como eu sei se triângulos são semelhantes? Tá, antes de compartilhar a tela, eu vou falar sobre polígonos de forma geral. Para um polígono ele ser semelhante, a gente precisa de pelo menos 2 coisas. Uma é que os ângulos eles têm que ter a mesma medida, serem congruentes. E outra é que os lados eles precisam ser proporcionais. Mas no caso do triângulo, nós temos 3 situações em que a gente não precisa analisar todos os casos ao mesmo tempo. Então, eu vou compartilhar a tela, porque aí já está bonitinho, para poder a gente ver quais são essas 3 situações. A primeira situação é quando nós temos pelo menos 2 ângulos congruentes. Então, se em um triângulo 2 ângulos são congruentes, automaticamente o terceiro também é. E eu não preciso ficar olhando para os lados, porque eu já sei que esses triângulos são semelhantes. Basta olhar para os ângulos. Lembrando que ângulos congruentes são ângulos que têm a mesma medida. Então, esse caso é o caso ângulo-ângulo. Algumas pessoas também chamam de ângulo-ângulo-ângulo, porque aí são os 3 ângulos.
mas sendo 2, o terceiro automaticamente é igual. O outro caso é o caso lado, ângulo, lado. O nome já diz tudo, né? Então, você vai olhar, por exemplo, para o lado amarelo. O lado amarelo é proporcional, o ângulo vermelho é congruente, tem a mesma medida, e o lado verde é proporcional. Então, olhando essas 3 características, eu já posso afirmar que os meus triângulos são semelhantes, que é o caso LAL, lado, ângulo, lado. E o outro caso, basta olhar os 3 lados. Se os lados correspondentes forem proporcionais, então esse triângulo automaticamente vai ter os ângulos congruentes e eles serão semelhantes. Maravilha. Mais uma aqui para você, então, Kelsey, do 8º ano. Qual a diferença entre círculo e circunferência? Também quero saber. Essa é interessante. Então, como nós fizemos uma aula sobre isso, né? Inclusive quem preparou essa aula fui eu deixei um arquivinho pronto aqui. O que acontece? Quando a gente fala de círculo, compartilhar a tela que eu não compartilhei, só um minutinho, por favor. Quando a gente fala de círculo, a gente está falando de toda a área interna, tá vendo o laranja aí? Isso é um círculo. E quando a gente fala de circunferência, a gente está falando apenas da bordinha, apenas do contorno. Então, as pessoas se confundem muito. Cuidado, quando eu falo apenas do contorno, é uma circunferência. E quando eu falo de círculo, é a circunferência toda preenchida. Eu costumo dizer que é assim, porque é toda essa área interna. Então tá. Simples a explicação, graças a Deus. Pedro, pergunta para você, olha. Qual o valor do ângulo externo do dodecágono? Nossa, que nome! Mas eu estou brincando, o decágono é um polígono de 12 lados, né? Os alunos têm que saber, alguns polígonos a gente tem que, né? Eu não falo nem decorar, eu prefiro falar memorizar, né? Eu acho que é mais suave. Então, dodecágono é um polígono de 12 lados. Assim, eu não vou nem me arriscar a desenhar, porque vai ficar torto, mas a gente pode pensar. Vamos pensar num polígono de 12 lados? A gente escreve aqui, dodecágono. Dodecágono. Bom, então o dode significa 12, né? Então, nesse caso, n, né? N é igual a 12. Isso aqui é o valor, a gente sempre representa o número de lados por n. Então, o polígono de 12 lados. Ele só quer o valor do ângulo externo? Do ângulo externo. Tá, o ângulo externo a gente... A soma, mas aí tem que ser o dodecágono regular, né? Ele falou se é regular? Não, mas deve de ser, deve de ser. Deve ser, porque a soma dos ângulos externos de um polígono, a gente chama de SE, a soma dos ângulos externos, sempre é 360 graus, independente se ele é regular ou não. Lembrando que eu já falei que regular são aqueles polígonos que todos os lados e ângulos são congruentes, têm a mesma medida. Então, se for um dodecágono regular, tá? A gente tem como achar a medida do ângulo externo dividindo 360 pela quantidade de lados. Então, o ângulo externo do dodecágono regular vai ser igual a 360 dividido pela quantidade de lados, que é igual a 12. Então, a gente vai dividir 360 por 12. Isso aqui vai rapidinho, ó. 36 divididos por 12 dá 3, né? E como tem um zero, a gente coloca 30. Então, o ângulo externo do dodecágono regular é igual a 30 graus. Lembrando que o ângulo externo é aquele, eu vou pegar um triângulo aqui, tá? Não tem nada a ver com o dodecágono, é aquele que é formado fora aqui, tá? Esse ângulo aqui que é formado fora do polígono. Eu tinha falado sobre o ângulo interno, agora a gente está falando de ângulo externo, mas aí cada ângulo externo do dodecágono é igual a 30 graus. Tá bom. Regular, gente. Por favor. Pedro, essa também é sua, do EJA. Qual é o x da seguinte expressão? X ao quadrado menos 10x mais 21 igual a 0. Opa, tá aqui, já anotei. Vamos lá. Então, o x a gente tem que usar a forma de Bhaskara, né? Porque a gente quer achar um valor de x que faz com que essa igualdade seja, né, essa sentença seja verdadeira, ou seja, esse lado aqui da esquerda zere também, né, já que o lado da direita é igual a zero, direita da igualdade.
Aí, novamente, a gente vai para a fórmula de Bhaskara. Vamos fazer agora rapidinho, né? Já sabendo, onde eu já mostrei a fórmula de delta, né? Então, vamos aqui primeiro achar o delta, que é b ao quadrado. Gente, quem é o b aqui? Ó? Menos 10, o coeficiente do x. Né? Então, aqui a gente tem o b. Então, vai ficar menos 10 ao quadrado. Aí, menos 4 da fórmula do delta, vezes a. Quem é o a? Ó, não tem ninguém na frente do x ao quadrado, né? É 1. É o coeficiente do x ao quadrado, termo de maior grau. Então, menos 4 vezes 1, vezes c, que é o termo independente. Então, aqui, quem está sem letra? O c é 21. Então, aqui a gente já fez aqui o a, b e o c, identificou na própria equação. Então, vezes 21. Como é positivo, não tem importância deixar sem parênteses, tá, gente? Só quando é negativo que é bom separar por parênteses. Então, delta é igual a menos 10 ao quadrado, qualquer número elevado ao quadrado fica positivo. E 10 vezes 10 é 100. Então, vai ficar 100. Aqui é uma multiplicação só. Ó, como só tem o sinal de menos, repete o sinal de menos. 4 vezes 1, 4. Vezes 21, vai dar 84. 4 vezes 20, 84. E agora a gente faz 100 menos 84, que vai dar um número quadrado perfeito, ou seja, que dá para tirar a raiz quadrada. Então, a gente pode continuar a conta sem problema. Aqui a gente tem agora a segunda parte, que é a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, ó, já estou citando a fórmula já, que a gente já notou, né? Então, vai ficar menos o b, que é menos 10, menos menos 10, mais ou menos a raiz do delta, que é 16, sobre 2 vezes 1. Bom, fazendo essa continha aqui, vai ficar x igual a menos, menos fica mais. Então, vai ficar 10 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 16 é 4. 4 vezes 4 dá 16. Sobre 2 vezes 1 dá 2. É aquele mesmo caso, a gente vai achar 2x aqui, tá? A gente vai achar x1, onde a gente vai fazer a conta de mais, vai ser igual a 10 mais 4 sobre 2. 10 mais 4 é igual a 14, divididos por 2, a gente acha 7. E deixa eu só mudar aqui para ter um espaço. Então, 14 divididos por 2, a gente acha 7, que é uma dos valores que satisfaz essa igualdade, essa equação. E o x2 vai ser igual a 10 menos 4 sobre 2. 10 menos 4 dá 6, e 6 dividido por 2 dá 3. Então, se você jogar, né, os alunos quiserem verificar, joga o valor de 7 nessa equação no lugar do x e joga o valor de 3, fazendo essa conta tem que zerar. Se não zerar, é porque está errado, tá? As raízes são os valores que fazem com que essa equação aqui zere, tá legal? O valor de x aqui, quando joga, a conta toda dá zero. E é isso, é Bhaskara. Tá bom. Pediu raiz ou o zero de uma função, tem que usar a fórmula de Bhaskara, no caso de uma equação de segundo grau. Beleza. Essa também, então, é para você, Pedro, é do 6º ano. O que é um número decimal? Pode dar um exemplo? Tá, vamos lá. Então, o número decimal é uma diria que, uma das classificações de um número racional, né? Primeiro, a gente tem que lembrar o que é um número racional. Um número racional é aquele que pode ser representado como uma fração de números inteiros. Então, que a gente pode escrever, por exemplo, vamos pegar um exemplo de número racional bem simples. 1/5. Isso aqui é um número racional. Só que ele não é decimal. Quando é que ele vira decimal? Quando a gente faz a divisão e esse número aqui, ele vai ter uma vírgula. Por exemplo, se a gente dividir 1 por 5, né? Aqui eu não vou fazer as contas, mas depois os alunos podem verificar. Se a gente dividir 1 por 5, a gente acha 0,2. Aí aqui ele passa a ser um número decimal, pois ele tem uma parte inteira e uma parte decimal que é que fica à direita da vírgula. Então, sempre que um número tem uma parte inteira, que pode ser nula também, nesse caso é 0, e tem a parte à direita da vírgula, independente da quantidade de números, que são as casas decimais, ele é classificado como um número decimal. Nesse caso, 0,2, só tem uma casa decimal, mas nós teríamos aí infinitos exemplos. Eu poderia ter 0,02, também é um número decimal, só que tem duas casas decimais. Então, qualquer número racional que esteja expresso na forma de parte inteira mais a parte decimal à direita da vírgula,
é um número decimal. Obrigada, Kielce. Obrigada, Pedro. Tem que encerrar o programa. Desculpa, a gente se vê Ok. na próxima. Obrigada Tchau, também a tchau. você que aproveitou aqui, mandou suas perguntas e entendeu tudo, como eu. A gente se vê, então, no próximo Tira Dúvidas. Tchau.